Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus por essa manhã que nós podemos estar aqui. Nós estamos hoje na nossa última aula. Vamos falar sobre o último tópico do tema maior aí, que é o Evangelho e tecnologia. Vamos orar ao Senhor e a gente dá seguimento na nossa aula de hoje. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Obrigado por nos permitir, ó Deus, olhar a sua palavra e dela, Senhor, receber, entender preceitos sobre como devemos lidar com a tecnologia em nossos dias e como podemos glorificar o Senhor. Que o Senhor nos guie nessa manhã, abra o nosso entendimento e nos ajude, Deus, a entender o que precisamos fazer para usufruir, Deus amado, da boa criação do Senhor, de maneira que o Senhor seja glorificado e que possamos, ó Deus, viver nossa vida para a sua glória. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje é o último tema, última aula. Domingo que vem terá outro professor aqui, outro presbítero, vai ser o George, vou dar um spoiler. Hoje, então, nós vamos terminar falando sobre esse tema maior, que é o Evangelho e tecnologia. O nosso texto base está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Versículo conhecido de todos nós. Paulo diz o seguinte: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, desde as atividades mais simples até aquelas que nos desafiam mais, devemos fazer para a glória de Deus. Um breve resumo aí do que a gente falou na aula passada. Primeiro, a gente falou que a tecnologia ela tem sido tratada como uma nova religião cultural. E a sociedade moderna começa a buscar na tecnologia respostas para os problemas ou dilemas humanos. Falamos que religião não tem relação somente com pessoas que creem em Deus ou que frequentam alguma igreja, mas a gente vive necessariamente em um mundo religioso. E a religião está relacionado com a confiança e devoção estabelecida por um indivíduo ou grupo com um determinado objeto, da qual este indivíduo ou grupo esperam obter respostas finais sobre sentido, significado, valor, reconhecimento, prazer e segurança. Essa definição de religião, ela foi tecida pelo Felipe Fontes no livro que ele escreveu, Você Educa de Acordo com o que Adora. Então, religião não é somente coisa de pessoa que é crente, pessoa que frequenta igreja. Religião está relacionado com aquilo que nós encontramos o absoluto. Aonde nós encontramos respostas para termos sentido na vida, em certo sentido, aquilo ali vai ser a religião para nós. Falamos também da questão do risco espiritual, porque a tecnologia ela tem avançado muito e pode ser que ela tenha prometido para muitas pessoas a salvação. A gente consegue ter um controle muito grande das coisas, o homem tem esse anseio por transcendência, mas a gente tem percebido que esse desejo, esse anseio, muitas vezes está ultrapassando o propósito para o qual a tecnologia existe. E no terceiro ponto, nós falamos que nós respondemos a pergunta quando é que as nossas tecnologias terminam, e a gente falou um pouco ali em Apocalipse 18, onde, por mais que o progresso da Babilônia, que se sentia a cidade grande, ela fosse grande, muitas pessoas prosperavam por conta daquela cidade, toda aquela prosperidade não era suficiente para salvar a alma. E o tema de hoje, então, é como devemos usar a tecnologia hoje? Como devemos usar a tecnologia hoje? No decorrer das aulas, nós passamos por temas que nos levaram ao início de tudo. Nós olhamos lá para Gênesis capítulo 4 e nós vimos como o Senhor foi conduzindo a história no desenvolvimento da humanidade, como ali já existia inovações tecnológicas para aqueles dias. Vimos também que as inovações humanas têm pavimentado um extenso caminho que tende a apontar um rumo. Entretanto, o caminho que é pavimentado hoje
de confronto em relação a Deus. Infelizmente, o homem tem tratado a tecnologia não com o objetivo de olhar para ela e de glorificar a Deus, mas de alguma forma isso tem causado alguma rivalização da humanidade em relação a Deus. Entretanto, vivemos neste mundo, nós habitamos nas cidades, e as cidades canalizam toda a inovação tecnológica que os homens desenvolvem desse lado da eternidade. Vivemos dias de dilemas éticos onde precisamos viver como cristãos dentro da era tecnológica. A gente não consegue nos transportar desse mundo tecnológico para outro lugar. Você pode estar numa cidade grande, ou você pode ir para o campo, você pode ir para a roça, você vai lidar em algum momento com tecnologia. Seu aparelho de telefone celular, a sua televisão, o que você for usar, até mesmo ferramentas rudimentares que você possa usar para fazer fogo, ali também vai estar a tecnologia presente. Então, para viver nesse tempo tecnológico de muitas facilidades, a gente precisa encontrar sabedoria. Porém, a sabedoria da qual nós precisamos, nós não vamos encontrar nos avanços tecnológicos dos nossos dias. Como vimos, nossas tecnologias podem amplificar nossa capacidade, a gente ganha com tecnologia tempo, nós otimizamos muitas atividades, a gente faz muito mais coisa do que a gente fazia no passado. Mas essa amplificação não pode nos dar a sabedoria que precisamos. O Tony Henke, em seu livro, Deus, Vida e Tecnologia, que é o livro que eu estou usando aqui com os irmãos, ele cita a fala de um pastor chamado Ray Ortlund, que diz o seguinte: se tivermos tecnologia, mas não sabedoria, usaremos as melhores comunicações já inventadas para transmitir estupidez. Então, por mais que as inovações estão sendo desenvolvidas, elas não atualizam a nossa sabedoria. Isso porque a sabedoria tem a ver com o valor. Através da tecnologia, podemos ter explicações sobre como as coisas funcionam, mas é com a sabedoria que nós vamos saber o porquê que devemos usar as coisas, como devemos usar as coisas. A ciência mede, a ciência calcula e ela explica, mas a sabedoria avalia o propósito. Se algo será bom, se algo será ruim, se algo será justo ou se vai ter sentido, ou se terá algum sentido. Nesse sentido, então, a tecnologia ela pode causar grandes transformações como tem causado nos nossos dias. A cultura está sendo movimentada pela tecnologia, mas não existe garantia que haverá mudança na questão moral. Por mais que a gente cresça em tecnologia, isso não quer dizer que a humanidade se tornará melhor, que ela será uma humanidade mais bem respeitosa, mais bem educada, não fará mal ao seu próximo e assim por diante. Por exemplo, as redes sociais deram mais voz para a humanidade. Todo mundo fala nas redes sociais, todo mundo tem espaço para falar nas redes sociais. Em resumo, todo mundo tece ali o que eles querem, o que entende, o que pensa da vida. E milhares de pessoas passam os seus olhos nas coisas que são postadas nas mídias sociais. Porém, muitos podem simplesmente falar de coisas pautadas em mentiras. São do tipo que quer, por exemplo, ver o circo pegar fogo. As mídias sociais podem transformar uma cultura, mas elas não vão dar a sabedoria necessária para as pessoas viverem suas vidas de maneira correta. Outro exemplo, nós temos o avanço da inteligência artificial, onde a gente pode obter respostas mais rápidas para determinados assuntos. Hoje você não precisa ir no Google e digitar o que você quer, dependendo da sua pergunta. Você pode simplesmente abrir aí as inteligências artificiais. Você tem Gemini, você tem o ChatGPT, você tem a DeepSeek, tem tantas outras inteligências artificiais que você pode usar. Se você digitar a sua pergunta ali, ele vai te trazer uma série de respostas, uma série de possibilidades. Coisa que antes do advento da inteligência artificial da IA, você precisaria digitar a sua pergunta no Google e você tinha que abrir site por site.
Hoje, basicamente, você tem tudo isso em uma página só. Isso é algo bom, otimiza tempo. Mas muita gente pode usar a IA, por exemplo, para aplicar golpes e até mesmo plagiar trabalhos de outras pessoas. Muitas músicas que a gente ouve, por exemplo, são trabalho de pessoas que pegam elas e usam a IA para transformar a música. Outro exemplo, evolução tecnológica trouxe rapidez na nossa comunicação. Temos a capacidade de nos comunicar com inúmeras pessoas. E em um curto espaço de tempo, hoje a gente consegue aqui do Brasil conversar com uma pessoa que está lá no Japão. Mas talvez estamos perdendo a capacidade de reflexão. Talvez a gente está enviando mensagens no impulso, mas a gente pode estar entrando pelo caminho de não pensar no que estamos escrevendo. Talvez não estamos mais parando para ouvir com atenção o que o outro tem a dizer. Outro exemplo, o consumismo. Ficou muito mais fácil comprar. Você não precisa enfrentar filas quilométricas para você comprar alguma coisa. Você pode, da sua casa, com o seu celular, com algum dispositivo que tenha conexão com a internet, você pode fazer algum tipo de compra. O tempo foi otimizado. E otimização de tempo é muito bom. Mas isso também, meus irmãos, impulsionou o consumismo. Quantas pessoas se endividam, quantas pessoas buscam freneticamente por novidades. Nós vivemos esses dias. Quantas pessoas se afundam por conta desse consumismo que é pregado nos nossos dias. Em tudo isso a gente vê que a humanidade evoluiu, e muito quando falamos de inovações tecnológicas. A humanidade cresceu nisso. Porém, quando a gente fala de sabedoria, ela não cresceu na mesma proporção. A sabedoria, ela está a passos de lentidão que beira o estacionamento. Nós crescemos muito, evoluímos demais. Nós desenvolvemos muitas coisas que nos ajudam em muitas questões. Mas a gente não pode dizer a mesma coisa em relação à sabedoria. Nós sabemos usar a tecnologia para muitas coisas, mas talvez a gente não esteja se perguntando por que estamos usando aquilo. Qual é o motivo pelo qual nós estamos usando aquilo? Estamos simplesmente fazendo porque o nosso próximo, porque as pessoas com quem a gente convive, ou as pessoas com quem a gente vê nas mídias sociais estão fazendo, então a gente está indo junto e não estamos tendo criticidade para fazer perguntas, o porquê que nós estamos usando as coisas. Isso, meus irmãos, é falta de sabedoria. Nem tudo que é bom para a pessoa que está do meu lado vai me atender também. Então a gente avança muito rapidamente em tecnologia, mas na sabedoria esse avanço não tem acontecido. Alguma pergunta, alguma colocação até aqui, irmãos? Eu não duvido não, Chiquinho. Eu não duvido não, isso pode acontecer sim. Se você jogar lá na IA, acho que o John Piper fez esse teste, né? Ele jogou na IA e colocou um prompt para ela. Ele quis uma oração baseada na devoção de uma pessoa, na teologia de outra, e ele foi colocando isso, colocando o nome das pessoas. E a oração que a IA deu para ele é fantástica. Fantástica. Uma oração piedosa. Mas uma coisa é, a IA não adora a Deus, aquilo ali é uma máquina. Mas ela consegue te dar uma oração piedosa, profunda, de coisas que a gente não, de palavras, de profundidade, que a gente vai encontrar nos Salmos e que às vezes não está no nosso cotidiano. E ela dá isso para nós. A gente pode aprender com isso, meus irmãos, sem dúvida. Se a gente tiver sabedoria para usar essas coisas, a gente vai ver a grandeza de Deus em tudo isso. O que a gente tem presenciado hoje é que, infelizmente, o caminho está sendo inverso. Deus não está sendo glorificado com o uso da tecnologia, mas está acontecendo uma rivalização entre a tecnologia e Deus. Isso é o problema em relação à tecnologia. Mas eu não duvido não, Chiquinho. Não duvido que daqui a pouco pessoas possam recorrer a pastoreio de IA para suas próprias vidas. A gente já concorre com isso. A gente pode dizer que talvez a gente não é só ovelhas de um único pastor.
A gente ouve pregação aqui, a gente ouve pregação durante a semana. Quem a gente escuta durante a semana? A gente pode escutar pregações que rivalizam com aquilo que a gente ouve aqui. E às vezes a gente escuta isso. Então a gente também tem essa concorrência. Não que a gente, vamos dizer assim, que os pastores aqui da igreja eles são únicos, que os irmãos não devem ouvir outras pregações. Sim, devem ouvir, mas a gente precisa ter criticidade e entender o que a palavra de Deus ensina, se o que estamos ouvindo tem fundamento teológico que a gente pode crer ou não. Esse tipo de coisa a gente precisa ter em nossas vidas, que faz parte da sabedoria. O que acontece é que talvez muita gente não tem. Eu gosto do pregador fulano de tal, e ele prega, tipo, teologia da prosperidade, que você tem que ir atrás, que você tem que conquistar, que você tem que crescer, ou ele tem uma teologia do coach, onde ele vai te influenciar em que você tem que viver com afirmações para que você possa alcançar lugares. Mas a própria palavra de Deus diz que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Então, dependendo do que você ouve, do que você é apresentado às Escrituras, isso vai chocar. Haverá choque de cosmovisão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode falar, irmão Toninho. Ele pode... Esse desaceleramento da humanidade em relação à sabedoria já é um sinônimo disso. Que o ser humano, nós não podemos simplesmente nos entregar de braços abertos para esses avanços tecnológicos. Né? Exatamente. A gente precisa continuar fazendo o nosso cérebro funcionar. Nós precisamos questionar as coisas e não simplesmente usar o que vem a nós, né, da forma como as pessoas estão fazendo. O que a gente precisa ter em mente? Tudo que é feito desse lado da eternidade, há uma cosmovisão por trás. Toda a inovação tecnológica, todo aquele que faz isso, ele está imprimindo naquilo ali os seus pressupostos, as suas crenças, o que ele deseja, o que ele pensa, o que ele tem de visão de mundo. Nós sabemos que cosmovisão são as lentes que usamos para interpretar o mundo à nossa volta. Então, as pessoas a desenvolverem tecnologia, elas estão colocando a sua cosmovisão nisso. Então, a pessoa ela pode ser um ateu, ele pode ser um espírita, ele pode não ter religião, como ele pode ter inúmeras religiões, ele pode ser uma pessoa ecumênica que passeia por vários lugares. Então, ele está colocando isso na sua inovação. Então, a gente tem que entender isso. A tecnologia, por exemplo, a IA, ela nos ajuda muito, mas a gente não pode simplesmente somente usar ela e não pensar mais. Exatamente. E, infelizmente, hoje em dia, a gente não tem nem mais espaço para o ócio, para o tédio. A gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. A gente sempre está produzindo alguma coisa. E isso tem desencadeado em muitas questões, né? A gente vive, por mais que a gente vive assim na era tecnológica, onde a informação está muito fácil, ao mesmo tempo a gente tem presenciado muita gente com picos de ansiedade muito grande, pessoas têm déficit de concentração, que é diferente do passado. A gente não, às vezes, nem consegue mais parar para conversar com a pessoa, para dar atenção para a pessoa, porque essa cobrança por produtividade, por otimização também rouba de nós algumas coisas que são importantes. Conversa, tete a tete, ouvir, sentar, ter tempo, essas coisas todas. A gente não pode, por mais que a gente teve uma transformação na nossa comunicação, com o WhatsApp e tantas outras coisas, a gente não pode deixar de valorizar aquilo que nós temos em relação à palavra de Deus, que é a conversa. Jesus lidou com pessoas, com seres humanos. E a gente não pode simplesmente lidar com pessoas através de uma tela. Nós não podemos nos contentar com uma imagem. Isso que eu ia falar no final da aula. Eu vou falar agora. É que entramos no tema. Meus irmãos, pense você tem os seus filhos, você tem a sua esposa, você tem os seus amigos. E você vai se contentar com uma imagem. Você vai se banquetear com uma imagem. Isso é um problema. Quando a gente prefere a foto que está ali na palma da nossa mão do que o irmão que está ali na nossa frente. Isso não pode. Isso é um erro. E a tecnologia, de certa maneira, se a gente não tiver sabedoria, vai roubar isso de nós. Pode falar, Chiquinho. Exatamente.
A gente vai retrocedendo nessas coisas, a gente vai perdendo o tato de conversa, a gente vai perdendo essa sensibilidade de pôr as palavras certas, né? E a gente não senta mais para conversar, a gente não senta mais para ouvir, e a gente não consegue mais desenvolver como acontecia no passado. Antigamente você tinha que garimpar muito mais. Com o advento da tecnologia, isso trouxe rapidez? Exatamente trouxe. Mas também pode ser que a gente se tornou um pouco mais preguiçoso pelo tanto de facilidade que temos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Isso é um ponto interessante quando se fala de oração. A gente pode pegar as nossas orações de hoje e comparar com as orações do passado. A gente vai perceber que as pessoas do passado, elas oravam de uma forma muito mais profunda. Porque elas se debruçavam mais em relação às escrituras sagradas. Hoje infelizmente, a gente não está, talvez, nessa mesma profundidade. Então, as nossas orações, elas estão num patamar assim que a gente pode ir mais fundo. Muitas pessoas têm dificuldade para orar publicamente. E o porquê que tem essa dificuldade? Por que não há esse desenvolvimento de orar publicamente? Né? Então, a gente precisa crescer nisso, a gente precisa se aprofundar nisso. E quando a gente não se aprofunda... E o fato de nós termos dificuldade, tanto para a oração particular, quanto para a oração comunitária, pode sim ter uma questão aí em relação ao fato de que esse tempo tecnológico tem roubado de nós esse trabalhar mental em que a gente precisa se esmerar, se esforçar para trabalhar melhor as palavras, para expressar melhor. Então, há uma dificuldade para expressar, para falar coisas, por exemplo, do coração. Né? Isso é um problema que a gente precisa se ater. Na época da pandemia, inclusive, a gente teve até um cuidado em relação a isso, porque a gente usou, né, o Guilherme que desbravou isso para nós, a questão das transmissões online, a gente até teve o cuidado de não tratar as transmissões online como culto, né? Porque a gente entende que culto é a questão comunitária, a igreja reunida, juntos para a glória de Deus, aqui louvando ao Senhor. A gente tratou a questão da questão online como transmissão online, porque é estranho quando a gente olha para as escrituras, ela pressupõe comunhão, ela pressupõe o povo reunido, ela pressupõe o povo diante de Deus e da sua palavra. Juntos, a igreja cresceu assim. E com a questão da tecnologia, em que você pode assistir o culto, mas isso rouba a comunhão. Isso rouba a comunhão. Os irmãos não estão aqui, mas tem irmãos, por exemplo, que vêm aqui à igreja, que têm problemas de saúde, e que quando podem estão aqui. Que se você tiver, por exemplo, simplesmente você priorizar uma transmissão online, você não vai ver isso. Eles não estão aqui, que é o caso da irmã Lúcia e do irmão João, por exemplo, eu cito eles. Porque eu sei que o irmão João tem problema nas pernas, a irmã Lúcia tem as suas questões de saúde. Mas sempre que eles podem, eles estão aqui. Ele vem dirigindo de uma ali de Sumaré e vem para cá. Isso anima a fé. Uma pessoa que se propõe a somente acompanhar online, ela não vai ter isso. Ela não vai ver a igreja cantando. Ela não vai ouvir o povo de Deus adorando. Ela não vai participar dos problemas que acontecem na vida dos irmãos. Isso é um problema. E a Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A gente não deve perder esse hábito de congregar. Hebreus vai falar isso. Então, quando a gente abandona essas coisas pelas facilidades que temos, isso é um problema. Claro que a tecnologia nos ajuda, com certeza, meus irmãos. É sempre bom, às vezes o irmão está doente, está acamado, ele não pode vir, e ele tem um recurso da tecnologia para acompanhar o que está acontecendo, a pregação da palavra de Deus, ou durante a semana, isso é muito bom. Mas não substitui o primordial. O importante é estar junto, é a comunidade. Se isso está acontecendo, isso é um problema. Isso vai trazer involução à humanidade. Aqui nós somos fortalecidos, aqui nós somos confrontados, aqui nós somos apresentados à palavra de Deus. Online, ninguém vai te confrontar. Você vai estar enclausurado no seu castelo de mármore.
E quem vai falar para você que você tem que mudar a rota da sua vida, que você tem que mudar hábitos para glorificar a Deus? Você não vai ter isso. Por isso que é importante. Nós aprendemos com a palavra de Deus que a gente precisa se expor uns aos outros. Jesus andou com pessoas, os apóstolos andaram com pessoas, a igreja lidar com pessoas. A gente não pode simplesmente se contentar com uma tela. Ajuda em determinados momentos, mas não substitui o principal, que é a comunidade, é a congregação reunida. Irmãos, já que a gente está falando de sabedoria, a pergunta então é: onde está a sabedoria? Onde nós vamos encontrar ela? Então eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Jó, capítulo 28. Nós vamos passear um pouquinho nesse capítulo, vamos tecer alguns argumentos em cima desse texto. Nós vamos ler por partes. Jó, capítulo 28, do 1 ao 28, nós vamos ler primeiro os versos 1 a 6. Como nós temos dito, a ciência ou a tecnologia nos confere grandes realizações. Muitas coisas têm sido feitas e nós somos muito beneficiados com tudo isso. Mas tanto a ciência quanto a tecnologia não trazem para nós uma resposta plausível sobre significado ou propósito. Então nós vamos ler Jó 28 e vamos tentar entender aí como a gente vai achar sabedoria. Vamos ler os versos 1 a 6 assim. Existem, Jó falando, né? Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério nas mais escuras trevas. Longe das moradias ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos ele se pendura a balança. Ele se pendura e balança. A terra, da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro. Jó está em busca de sabedoria. Sabemos que Jó ele era uma pessoa muito rica dos seus dias, e ele veio à ruína de uma forma muito repentina. De uma forma muito rápida, ele perdeu bens, ele perdeu família e também a sua saúde foi afetada. Então Jó, ele está lidando com alguns amigos aqui, esses amigos estão falando para ele muitas palavras, mas nessas muitas palavras que esses amigos e eles estão trocando, eles não encontram a sabedoria. Então nesse texto que nós estamos lendo aí, Jó ele começa fazendo uso da mineração para responder aos seus amigos. E a mineração era algo formidável. E certamente a tecnologia que empregava-se ali para fazer essa atividade de mineração era algo dominante. Então, ao lermos as palavras de Jó, ele está descrevendo um homem que está adentrando as profundezas da terra para extrair riquezas dela. A agricultura, se a gente for fazer uma comparação, e a pecuária eram atividades consideradas mais moderadas no mundo antigo. Apesar das dificuldades, quando se levava em consideração algumas variáveis, por exemplo, quem lidar com a agricultura ou pecuária, quando há seca ou desastre, os resultados anuais eram um tanto que previsíveis. A prática da mineração era algo imprevisível, porque a pessoa que adentrava a terra para baixo exigia arriscar a própria vida. Ela iria acessar a lugares que os pés dos homens jamais pisou. Jó usa essa imagem da mineração para expressar a sua busca por sabedoria. Ele está indo a lugares onde ele precisa encontrar sabedoria. Imagine você, o minerador, descendo o poço, com uma mão segurando a tocha e com a outra se apoiando na parede do poço. E quanto mais ele desce, mais ele vai entrando em lugar escuro, mais ele vai explorando, então, esse lugar em que ele está adentrando. Então Jó está comparando a busca por sabedoria e está olhando para a imagem desse minerador, nessa atividade difícil, nesse lugar que ele está indo, que os pés dos homens jamais pisaram. E aí dos versos 7 a 11, ele fala o seguinte: nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali.
As mãos dos homens atacam a pederneira e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Então a pessoa que Jó está narrando aqui reflete para nós como o homem se esforça em busca de coisas novas. Para o mineiro, que trabalha com mineração, não o mineiro, o mineiro, ele adentra buracos profundos com o objetivo de trazer ao mundo algo novo. Coisas que a gente não consegue olhar aqui a olho nu, que está debaixo do solo. O mineiro, descrito por Jó, também reflete a engenhosidade e a ambição humana. Jó diz que o lugar que o mineiro acessa é caminho oculto para a ave de rapina. Os olhos do falcão não alcançam. Os animais altivos não põem os pés lá. Nenhum leão passa por ali. Entretanto, o homem avança nesses lugares escuros em busca de algo novo. Ele tem esse desejo por novidade. Falando dessa aspiração humana, o Tony Henke usa as palavras do Yuval Noah Harari. Ele fala o seguinte: o sucesso gera ambição, e nossas conquistas recentes estão agora levando a humanidade a estabelecer metas ainda mais ousadas, tendo assegurado níveis sem precedentes de prosperidade, saúde e harmonia, e dado o nosso histórico passado e nossos valores atuais, os próximos alvos da humanidade provavelmente serão a imortalidade, felicidade e a divindade. E tendo elevado a humanidade acima do nível bestial das lutas por sobrevivência, agora buscamos transformar os humanos em deuses e transformar o Homo sapiens em Homo Deus. Se a gente for olhar as entrelinhas, é isso que está acontecendo, o homem no centro e Deus sendo escanteado. O homem, no seu desenvolvimento e com aquilo que ele está conseguindo controlar, o colocando como centro, como um Deus. Resumindo, o homem evolui e se coloca no centro de todas as coisas. O mineiro se coloca em lugares de alto risco. Por mais que ele tenha medo, a sua ambição, o seu desejo é a sua motivação. Em sua atividade de mineração, ele bloqueia rios, ele seca cavernas, ele abre túneis para trazer riquezas aos olhos das pessoas. Somente os humanos inovam nesse sentido de escavar a terra, para descobrir novos poderes, riquezas e possibilidades tecnológicas. Os seres humanos, em certo sentido, foram programados para descobrir. Isso está em nós. Gostamos de fazer, de realizar coisas. Então, seja na atividade de mineração ou se aplicando a desenvolver novas tecnologias, nós temos isso em nós. De desenvolver, de criar, de fazer coisas. A ambição, de certa maneira, é a força motriz desse minerador, como também pode ser do ser humano tecnológico de hoje. Ele não é motivado pela fé na grande maioria do tempo. Existe um desejo por novas descobertas dentro da própria criação, mas ele não é direcionado pela fé, mas é direcionado pelo seu coração, pela sua ambição. Apesar da ambição e do desejo pela inovação, essas coisas não trazem sabedoria. Olha só o que Jó diz nos versos 12 a 14. Ele fala: porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor e nem ela se acha na terra dos sobreviventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Então a humanidade exerce poderes tecnológicos sobre a criação, de maneira a descobrir os segredos que nela existem. A descoberta desses segredos inclui possibilidades científicas, novas riquezas, materiais, novos poderes que possibilitam novas tecnologias. Usando tecnologia, o homem pode abrir caminhos em uma grande rocha, e ele consegue vasculhar essa grande rocha. Mas nesses lugares de grande desafio, que o coloca em situações talvez inóspitas, lá nesses lugares da onde ele extrai riqueza, ele não acha sabedoria. O homem pode
cavar poços, ele pode se aprofundar a terra, descobrir lugares onde está o ouro, a prata, o bronze e o ferro, materiais preciosos. Mas mesmo diante de tanta riqueza que ele consegue extrair da criação, ele não encontra nessas coisas o real sentido para a sua vida. Ainda que o homem se torne alguém muito rico, muito poderoso, todas essas coisas que ele pode extrair da criação, meus irmãos, nada disso vai dar a ele a sabedoria. Ele não vai achar. A sabedoria não está à venda. Veja o que Jó diz nos versos 15 a 19. Ele fala: não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Olha só a constatação que Jó faz, que é muito pertinente. Ele lista coisas muito preciosas, que são de grande valor. Quem possui esses itens, nós dizemos que são pessoas que vivem no luxo. Jó está colocando itens que têm muito valor, que são muito preciosos. Mesmo que alguém tenha coisas que são valorosas e preciosas, não encontrarão nessas coisas a sabedoria. Toda essa riqueza que se extrai da criação que Jó narra aqui, não pode responder à questão principal de qual é o sentido da vida. Por que você existe? Qual é o motivo de você estar aqui respirando? Pergunte para essas riquezas, se elas vão te trazer a resposta. Por mais que os cientistas estudem as atividades de partículas minúsculas, ou meçam o vasto universo ou busquem descobrir novas fontes de energia, ainda assim vão enfrentar a mesma questão que o mineiro antigo descrito por Jó está enfrentando. Tudo que é descoberto, seja com o uso da tecnologia de hoje, ou seja pelo mineiro descrito por Jó, ainda que tenham o seu valor, essas descobertas sobre o mundo material não trazem o significado, a razão de ser da criação. Então, se a sabedoria não pode ser comprada com as riquezas e nem localizada pelos mais tecnológicos telescópios que existem, onde se pode encontrar a sabedoria? Vamos ler os versos 20 a 27 de Jó 28. Ele fala o seguinte: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminham para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Sabedoria que precisamos, ela é encontrada em Deus, porque Ele é o Criador soberano. Meus irmãos, Deus mediu, o texto está falando aí para nós, que o Senhor deu peso ao vento. Olha a grandeza desse Deus. Ele tomou a medida das águas. Ele prescreveu as leis para a chuva e o caminho para os relâmpagos dos trovões. Esse é o nosso Deus. Tudo que foi criado foi segundo o propósito e o conselho de Deus. Deus fez todas as coisas que nós vemos do nada. Deus não precisou de matéria-prima. Ele chamou a existência. E ao mesmo tempo que Deus foi chamando as coisas à existência, coisas que não existiam, Ele foi significando essas coisas. Deus não criou algo e depois pensou: que nome, o que eu vou fazer com isso aqui? Como isso daqui vai funcionar? Não. Deus foi criando e foi dando função. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, o sol vai fazer isso, a lua vai fazer isso, a água vai chegar até aqui, aqui é a porção da terra. Deus foi dando isso no momento em que Ele foi falando: haja. Isso é grandioso demais. As montanhas exploradas pelo homem, as terras agrícolas e todo o universo material
veio a existir depois da sabedoria. A sabedoria você não vai encontrar na criação, por mais brilhante que a criação seja. Só conseguimos saber de fato o real significado da criação quando o Criador se mostra a nós. O texto nos mostra que quando olhamos para a criação, podemos contemplar a genialidade criativa de Deus, que infelizmente é isso que a humanidade não está fazendo com tanto avanço que tem acontecido nos nossos dias. Deus vê as extremidades da terra e vê tudo debaixo dos céus. Deus deu peso ao vento e sabe exatamente a medida das águas. As leis para a chuva e o caminho para os relâmpagos foram descritos, foram determinados por Deus. Falando de criação, meus irmãos, você já parou para pensar em você que foi tecido no ventre da sua mãe? Que foi criado de uma forma assombrosa, como Davi fala no Salmo 139 dele? Veja só, cada uma de nossas células existe aproximadamente 1,6 gigabyte de informação. Segundo estudos, um ser humano tem em média aproximadamente cerca de 37 trilhões de células. Se você multiplicar 37 trilhões vezes 1,6, podemos dizer que o ser humano armazena no seu corpo 59 zettabytes. Isso daqui é maravilhoso. São 59 trilhões de gigabytes que correm no seu corpo. E a humanidade trabalha, meus irmãos, para inventar ou para criar algo que seja capaz de armazenar informação. E Deus estabeleceu esse padrão na criação quando Ele estava tecendo a gente no ventre da nossa mãe. Isso é de arrepiar. Porque nós vivemos dias em que o homem trabalha para desenvolver mecanismos que sejam capazes de armazenar tanta informação. E isso corre, meus irmãos, no nosso corpo, nas nossas células. Esse é o nosso Deus. O padrão de Deus está na criação. Infelizmente, a genialidade humana tem escanteado esse Deus que é grandioso demais. Deus é o significado do universo. O padrão divino está aí. E nós precisamos perceber esse padrão. Nós precisamos olhar para a criação e lidar com a tecnologia para a glória de Deus. E não escantear Deus. Vivemos em um mundo onde nossas cosmovisões elas se dividem. E aí a gente fala da mimética e da poética. A mimética compreende que na criação existem os padrões pré-existentes de Deus, na realidade, que precisamos ver, que precisamos respeitar e que precisamos seguir. Ou seja, o homem imita e se conforma aos padrões que foram estabelecidos. Já a poética vê a criação como uma matéria-prima. E aí o que acontece? O homem usa da criação para fabricar significado para si. E com isso ele vive de uma forma egocêntrica. Então a maneira como a gente lida com a tecnologia não foge desses dois grandes aspectos. Ou a gente vai lidar com ela de uma forma mimética ou poética. Ou a gente vai se acomodar aos padrões divinos e vamos trabalhar a tecnologia para a glória de Deus, ou vamos fazer dela, ou vamos buscar nela significado para as nossas vidas. Vamos dar a ela o poder de redenção para as nossas vidas. Deus cria e governa a sua criação, meus irmãos, com sabedoria e toda a riqueza. Então a sabedoria que precisamos não pode ser comprada. Nem toda a riqueza que existe na face dessa terra é comparado à sabedoria. Nem mesmo todo avanço tecnológico pode alcançar essa sabedoria. Então a sabedoria ela só pode ser encontrada do Senhor e de uma forma. E o versículo 28 nos dá essa forma. Jó diz, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Temor do Senhor, meus irmãos, é a verdadeira religião. E o que é religião? É onde nós encontramos um absoluto para as nossas vidas. É onde você encontra a resposta para o sentido real da vida. Qual é o propósito final do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso o mundo não reverbera no seu dia a dia. O verdadeiro sábio é aquele que está conformado ao Criador e sua vontade. Apartar-se do mal é rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus. Portanto, aquele que vive de forma cristocêntrica, aonde Deus é o seu referencial, aonde Cristo é o seu alvo.
Essa pessoa, meus irmãos, ela é uma pessoa sábia. E a pessoa que vive se apartando do mal é uma pessoa inteligente. Que é o próprio Jó, o próprio Deus descreveu isso de Jó. Diante de tanta inovação tecnológica que vivemos, o nosso desafio é viver de forma cristocêntrica. É viver sob a soberania de Deus. É viver temendo ao Senhor. É reverenciá-lo. É render-nos a Ele. É nos entregarmos a Ele. É vivermos debaixo da sua providência. E olhar para tudo isso e imprimir nos nossos dias o seu padrão divino, que já existe e que precisamos treinar os nossos olhos para enxergar. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Giovanni. Ele vai te dar tudo isso aí, que é o que o livro de Provérbios fala: sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento. A tecnologia ou a ciência vai nos ajudar a como a gente faz as coisas. A sabedoria vai te ajudar a perguntar o porquê que você está fazendo aquilo. Por que você está aplicando a tecnologia naquele negócio que você está se aplicando? Será que você precisa mesmo fazer aquilo? Essas perguntas a gente não tem visto. Como eu vou glorificar a Deus nisso aqui, por exemplo? Felizmente a gente não tem essas perguntas. Infelizmente, a gente está vivendo dias em que não há essa criticidade, entende? Você pode viver no escritório, ou você pode estar no campo missionário. Você tem que fazer essas perguntas. Né? E isso é a sabedoria de Deus que vai nos dar. É a sabedoria de Deus que vai nos conduzir a enxergarmos esses padrões divinos. Por exemplo, em cada célula nossa há 1,6 gigabyte de informação. Esse padrão de armazenamento está presente na criação. E o homem, ainda que ele não renda a glória a Deus, ele está imprimindo esse padrão quando ele desenvolve tecnologia para armazenar informação. Mas a sabedoria vem. Para que eu estou fazendo isso? Qual o propósito para isso? E não simplesmente as coisas estão sendo criadas e você vai abraçando tudo. Aí não. Lança-se, por exemplo, novas séries. E você está assistindo porque todo mundo está assistindo. Por que você está assistindo? O que fala ali? O que a sua vida está sendo, por exemplo, impactada, ou a sua mente, a sua cosmovisão está sendo transformada com aquilo que você está lidando? Muita gente, por exemplo, deixou de vir para a igreja por causa das transmissões online. Por quê? A sabedoria nos ajuda a responder essas perguntas. Por que eu não quero ter comunhão com os meus irmãos na comunidade? Porque eu quero a facilidade da tecnologia. Por que eu vou dar, por exemplo, tela por que eu vou dar tela para os meus filhos? Por que eu estou dando tela para eles? Para eu ter mais tempo? Para eles se entreter mais? Mas talvez os hábitos precisam ser mudados. Então a sabedoria nos ajuda nisso. Somos cobrados por produção. Precisamos fazer. Qual foi a última vez, meus irmãos, que você pôde sentar em um lugar e olhar para o nada, e esvaziar sua mente e pensar na vida? Qual foi a última vez que você fez isso? Uma pergunta. Quando você se coloca a orar diante de Deus, você consegue se concentrar? Você está concentrado naquilo que você está fazendo? Ou a sua mente vagueia por vários lugares? Quando você se coloca a ler as Escrituras, você consegue dedicar tempo naquilo, estudar, entender o que o Senhor está falando para você? Ou você vagueia por vários lugares? O celular apita, aí você tem que responder. Certamente, meus irmãos, todos os dias a gente abriu o nosso WhatsApp. A gente leu as mensagens. E a Bíblia? Não estou querendo aqui, meus irmãos, ser moralista de forma alguma, porque isso vale para mim também. Mas isso é real. Isso é real. Isso, Giovanni, é a sabedoria que vai nos dar. A saber separar as coisas, sabe? O celular apitou. Mas calma aí, eu estou aqui tendo tempo com Deus.
Às vezes o que está apitando aqui não é nem coisa primordial, pode esperar um pouco, sabe? A sabedoria nos ajuda a priorizar a vida com Deus, a colocar as coisas em ordem. Coisa que a ciência e a tecnologia pode nos trazer muitas coisas, como que a gente pode fazer as coisas, mas não vai responder às questões reais do sentido da vida. Então, Giovanni, a sabedoria nos dá tudo isso aí. O Senhor nos dá tudo isso aí. Sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento. Com sabedoria a gente sabe o que eu preciso tirar, o que eu preciso incluir, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Essas coisas, infelizmente, está escassa. Como foi o nosso tempo com Deus essa semana? Será que abrimos a Bíblia para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os maridos e lemos, oramos ou não? Essas coisas a sabedoria nos ajuda a entender. E aqui, meus irmãos, requer de nós coragem para mudar hábitos. Nós precisamos ter hábitos saudáveis. Mudar hábitos não é fácil, mas é necessário. É preciso, é urgente. Precisamos fazer isso. Que o pastor Antônio Carlos falou a respeito da oração, muito vai da nossa flacidez teológica. Da nossa, talvez, falha em ler a palavra de Deus, em conhecer Deus. Olha o padrão de Deus, por exemplo, na questão das células e no tanto de informação que ocorre no nosso corpo. Esse padrão, a gente precisa enxergar. E os nossos olhos não estão treinados para isso. Por quê? Essas coisas a sabedoria nos ajuda, Giovanni. Mas, infelizmente, a gente precisa buscar Deus, né? Precisamos de sabedoria bíblica para viver a vida de maneira a glorificar a Deus. Alguns conselhos gerais que eu posso dar: diminui tela dos seus filhos, diminui tela da sua própria vida, se dedique mais a livros, tenha tempo de ócio, descansa sua mente. Nós temos vivido dias de muita ansiedade, de muita preocupação. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas, quanto uma só é necessária. As crianças muitas vezes não respeitam seus filhos por aquilo que assistem. A nossa vida, meus irmãos, aqui desse lado da eternidade é negar a si mesmo. É negar a si mesmo. E a gente não pode terceirizar o que Deus pede de nós. O que é para nós fazermos. Oração e leitura bíblica são disciplinas fundamentais. Comunhão com os irmãos faz parte de disciplina fundamental. Infelizmente, a tecnologia está transformando tudo isso. A gente precisa ter sabedoria bíblica para saber separar as coisas. As coisas precisam estar nos seus lugares. Mais alguém? Pode falar, pastor. Obrigado, pastor Antônio Carlos. É isso aí mesmo. É possível viver, meus irmãos, nessa era tecnológica sendo um crente, sendo cristão. A gente precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. Conhecer esse Deus, que é poderoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse período de aulas, por podermos, ó Deus, falar sobre evangelho, tecnologia, encontrar na sua palavra preceitos, orientações sobre como devemos lidar com a questão da tecnologia, Deus. Sem dúvida, ela é muito benéfica para nós. Nós, ó Deus, estamos ganhando otimização de tempo, nós estamos conseguindo fazer muitas coisas, e nós te agradecemos por isso, Deus. Nós temos presenciado o avanço da medicina, tantas coisas, ó Deus amado, nos abençoa. As inovações tecnológicas são uma bênção. Mas pedimos ao Senhor, Deus, sabedoria bíblica para sabermos lidar com tudo que temos vivido nos nossos dias. Temos muita informação, ó Deus, temos muitas coisas ao nosso dispor, mas que isso, Deus, possa aumentar o nosso anseio e desejo por Ti e não nos afastar do Senhor, Pai. Que isso possa nos levar a compreender o quão sério é Te servir, o quão maravilhoso é estar diante do Senhor e não escantear o Senhor, Deus. Ainda que todo mundo, Senhor, não tema ao Senhor, que possamos temê-lo, que possamos, ó Deus, fazer uso da tecnologia para a sua glória, para o seu louvor,
Que o Senhor nos dê sabedoria para enxergarmos os padrões divinos que o Senhor colocou na criação, para lidarmos, ó Deus, com a tecnologia, de maneira que o Senhor seja glorificado, de maneira que o Senhor seja engrandecido. Deus amado, nos ajuda a mudar hábitos, nos ajude, Senhor, a deixar de lado aquilo que tem roubado tempo, aquilo que tem, Deus amado, nos colocado pressa. Orar, Deus, ler Bíblia e tantas outras coisas requer parar, requer respirar, requer, ó Deus amado, silêncio. E nós vivemos dias de muitas vozes. Nos ajuda, Senhor, a aquietar a nossa alma, a fazer calar, ó Deus amado, a nossa alma dentro de nós e que possamos nos dedicar ao Senhor. Deus, que possamos nos preparar para dar razão da nossa fé e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Sê conosco, Deus, e nos ajude a crescer em graça e em conhecimento diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.